sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui nesta manhã para darmos início a mais um programa do projeto Vozes do Campo. Espero que os ouvintes participem e gostem muito do tema abordado no dia de hoje. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral Sul FM. Aqui é o professor Mauro, mais uma vez presente no programa Vozes do Campo. E hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito do Dia do Índio, que se aproxima, Dia do Índio, dia 19 de abril. Qual é o significado, então, do Dia do Índio, né? Qual é o significado do 19 de abril, que é uma data, para alguns, é a comemoração do índio, da identidade nacional, o índio como um representante da identidade nacional brasileira, e para outros um dia de reflexão aí a respeito dos valores culturais dos povos indígenas no Brasil, né? Esse dia, ele existe no Brasil desde a década de 1940, foi criado no governo Getúlio Vargas, e nesse momento a gente pode fazer aqui uma reflexão, né, a respeito do significado aí da luta, né, atual dos povos indígenas no Brasil. A gente sabe que durante muito tempo os índios foram vistos como bárbaros, né, selvagens, ignorantes, inconstantes, né, e depois foram vistos até como heróis, né, como o grande símbolo da identidade nacional do Brasil era o índio, por exemplo, no século XIX. E hoje, como é que se encontram os índios, né, na cidade ou mesmo no campo? É muito comum a gente perceber os povos indígenas na cidade aí ocupando espaços na rua, nas esquinas, no calçadão, no centro da cidade, fazendo um pequeno comércio, ou mesmo nas sinaleiras, né? Muitas vezes tem os indígenas, as crianças também comercializando as cestarias, flores, enfim, produtos artesanais que eles mesmos fabricam, né? E no campo, o que é muito comum hoje a gente percebe a luta do índio em função do direito à terra. Né? A luta do índio, do indígena, pela preservação do patrimônio cultural, pela preservação do seu patrimônio, dos seus bens culturais e o bem mais precioso do índio, que é a terra. Então a gente acompanha sempre na mídia, né, essa constante reivindicação pela posse da terra, pela demarcação das terras indígenas, e esse parece ser o grande desafio, o desafio contemporâneo aí das políticas públicas, né, em relação a atender o direito dos índios, né, o direito à terra.
Dia 19 de abril a gente comemora o Dia do Índio e no dia 9 de agosto a gente tem o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que também é um outro dia anual, né, que uma outra data em que a gente lembra aí as reivindicações dos povos indígenas daí no mundo todo. Dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Dia 19 de abril é o Dia do Índio. Aqui no caso, no Brasil, né, historicamente, a gente sabe, né, pelas aulas de história, os ouvintes devem lembrar, né, ou devem já saber, devem ter lido, já devem ter acompanhado em algum momento, né, na sua vida, que os índios foram dizimados, que os índios foram explorados, que os índios foram escravizados, né, mas assim como os negros, os índios eles não foram sujeitos passivos, né? Não foram submissos, não simplesmente aceitaram a opressão, né? Nenhum ser humano aceita facilmente a opressão, né? Pelo contrário, eles resistiram, né? Os índios, assim como os negros que foram escravizados, explorados pelos brancos europeus, eles resistiram, eles lutaram, eles souberam se adaptar também a diferentes situações que eram impostas. Então eles foram muitas vezes encontrando de uma forma ou de outra algumas formas viáveis, algumas formas possíveis de sobreviver, né? De sobreviver como? Negociando com o homem branco. Então isso acarretou ao longo do tempo uma transformação da cultura indígena. Então, se no passado a gente tinha, os grupos indígenas eram diversos, muitos grupos indígenas, né, com várias manifestações culturais, com várias linguagens, né, com várias formas de organização social e política. Hoje também, né, hoje os índios no Brasil são múltiplos. Existem vários grupos indígenas e eles devem ser pensados assim, na sua diversidade. Porque é muito comum a gente pensar, no senso comum, em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios ocupavam essa terra. E aí a gente acaba botando o índio todo numa panela só e pensa o povo indígena como um grupo único, né? Ou mesmo hoje em dia se fala os indígenas, a luta pela demarcação da terra, e se pensa o índio como um grupo único, né? Estático no tempo. E não é assim. Os índios eles são múltiplos, eles são diferentes, eles viviam em diferentes territórios, eles falavam diversas línguas, eles lutavam entre si. Então quer dizer que havia uma organização social, uma organização política diferenciada. E hoje também, né? Hoje nós temos ainda muito menos, né? Porque esses índios foram dizimados, mas nós temos alguns grupos indígenas e esses grupos são diferentes. Outra coisa que é muito comum, né, em relação ao Dia do Índio, nas escolas, né, ou nas comemorações, ou no senso comum, ou mesmo na mídia, transmite aquela ideia de que índio tem que usar o cocar, a pena na cabeça e pintar o rosto, pintar o corpo. Quando na verdade, não sei se hoje em dia ainda está assim. Como é que está nas escolas? Eu acho que já mudou um pouco, mas era muito comum, pelo menos no tempo que eu ia para a escola, quando criança, chegava o Dia do Índio, né? A professora fazia uma atividade, então o aluno colocava uma pena na cabeça e pintava o rosto e fazia e aí estava então comemorando o índio, né? E hoje o índio ele não é mais representado dessa forma, não se identifica mais, é muito raro, né? Pelo menos aqui no sul do Brasil, os grupos indígenas, né, se representarem dessa forma, com cocar na cabeça e tal. Isso também é tirar um pouco, né, ter essa visão, uma visão ingênua, trazer para o presente essa visão do passado, né, como se o índio também não tivesse se modificando ao longo do tempo. Então, houve de fato essa modificação em relação ao índio e não é mais essa imagem cristalizada, né, do índio que a gente tem hoje, o que se deve ter hoje, o que se deve reproduzir hoje. Porque hoje o índio ele é integrado, hoje o índio ele é o cidadão brasileiro, né? Assim como o branco, assim como o negro, o mestiço, né? Os diferentes grupos étnicos, né? Que formaram o povo brasileiro. Então o índio, há uma luta também, né, na tentativa de se garantir, né, a preservação da cultura, a preservação das raízes, o patrimônio cultural indígena, a identidade do índio, né? Mas ao mesmo tempo de garantir principalmente os direitos do índio. Queridos ouvintes, após ouvirmos essa bela entrevista com o professor Mauro Dillmann, nos falando um pouco da cultura indígena do nosso Brasil, nós ouviremos agora
uma canção indígena intitulada Miborai Maraê. Ela vai ser em homenagem a todos os índios do nosso Brasil. Gostaríamos de ressaltar também que aqui no campus da FURG, em São Lourenço do Sul, na turma do curso de Licenciatura em Educação do Campo, nós temos um aluno que é da tribo Caigangue. E se o seu cacique permitir, ele vai estar dando uma entrevista ao Vozes do Campo, falando um pouco da cultura da tribo Caigangue e da experiência dele como um indígena em estar agora inserido no meio acadêmico. Bom, e logo após a canção, nós estaremos ouvindo uma entrevista que foi ao ar no dia 24/12, uma entrevista com o agricultor agroecológico Nilo Schiavon. Nós vamos estar reprisando essa entrevista devido a vários pedidos de agricultores e de ouvintes do Vozes do Campo que se emocionaram com esse belo depoimento do agricultor Nilo, da sua experiência em passar da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vozes do Campo. Hoje trataremos de questões relacionadas à produção agroecológica. A agroecologia surge como uma oportunidade para produtores da agricultura familiar e uma alternativa à agricultura convencional, que é responsável pela produção de alimentos no nosso país. O cultivo agroecológico trata-se de uma filosofia que traz mudanças de atitudes em busca de uma melhor qualidade de vida.
Conforme destacado na Cartilha de Agroecologia no ano de 2012, elaborada pelos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar, SECANI, e Universidade Federal de Ouro Preto, a ideia da agroecologia é retomar antigas formas de cultivo de alimentos com o resgate do antigo saber popular e uni-lo com as atuais tecnologias agroecológicas, análises e novos materiais. Também é uma integração entre o conhecimento das ciências naturais e humana, juntando ecologia, biologia, agronomia, sociologia, economia, ciência política, antropologia e outras disciplinas, para trabalhar o desenvolvimento rural sustentável dentro de uma visão sistêmica. Além disso, é importante citar que 2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Então, hoje conversaremos com o Sr. Nilo Schiavon, um agricultor do município de Pelotas, da colônia São Manuel, que produz agroecológicos e comercializa também pêssego orgânico aqui no centro da cidade de São Lourenço do Sul. Então, Sr. Nilo, nós gostaríamos que nos relatasse sobre sua caminhada como agricultor. Como que começou, desde quando e todas essas questões relacionadas à agroecologia, à produção de alimentos orgânicos. Então, em primeiro lugar, né, quero cumprimentar vocês duas. Um bom dia, Jéssica, bom dia, Janaína, né? E bom dia a todos os ouvintes e vozes do campo, né? Bom, isso aí é uma caminhada longa, né, de trabalho, né, que surgiu lá em 88, que começou esse primeiro estalinho, né? Que eu sempre trabalhei a vida inteira até os 27 anos, desde pequeno, né, com produção de pêssego convencional, botando veneno, que as indústrias diziam que tinha que botar, porque senão não produzia, até me intoxicar e ir parar no hospital. Foi nesse mesmo mês que eu estava intoxicado no hospital que meus filhos nasceram, né, o Rômulo, o Robson e a Luana, que são um casal de gêmeos. E aí bateu aquele estalinho assim, Nilo, mas essas crianças estão nascendo aí e tu aqui, né, no hospital, o que tu está fazendo de errado? Amanhã ou depois essas crianças vão crescer, vão te pedir um pêssego para comer e tu vai dizer que não pode comer porque eu estou botando veneno. Então isso aí foi uma coisa que a partir dali sempre me incomodou, né? Mas não tinha outra opção de vida, né? A gente trabalhava com aquilo, sabia fazer aquilo ali. Até em 94, a gente, numa missa da nossa comunidade lá, a gente descobriu que tinha pessoas querendo começar um trabalho de agroecologia aqui na região de Pelotas, essa região sul. E eu fui buscar informação, descobri, no caso, eu fui uma das primeiras famílias a me inserir nesse trabalho dentro do sistema orgânico na região de Pelotas. E depois se seguiu, aí juntamos mais famílias, né? Em 95 formamos uma associação, a Associação Arpasul. Em novembro de 95 a gente formou a primeira feira em Pelotas. E então nessa época a gente estava com 40 famílias trabalhando junto. Então foi bastante dificuldade, bastante empecilhos, né? Por órgãos públicos diziam que nós éramos loucos inventando moda, que isso aí não ia dar certo, que a agroecologia não funcionava. Mas graças a Deus a gente teimou e seguimos trabalhando, né? Graças a Deus estamos trabalhando até hoje. E a minha história, ela não é muito diferente de outras famílias que também começaram naquela época ou que se inseriram em segmentos, né? Em datas posteriores, né? Mas nós estamos trabalhando aí desde 95. No início foi muita dificuldade, né? Porque ninguém tinha solo, principalmente nós. A nossa terra que a gente começou a trabalhar era uma terra desgastada, usada por terceiros, sempre com muito fogo, muita queimada, mal trabalhada, vossoroca. Então não tinha nada, era deserto. Começamos a trabalhar essa propriedade no sistema orgânico, com as dificuldades, né, de produção que naquela época existia, né? Porque não tendo solo, tu não tem produção. Então foi bem difícil. Mas a coisa encaminhou. Com as feiras já a gente começou a ter retorno, se vendia direto ao consumidor, não se pegava o intermediário, né? Começou a aparecer algum dinheiro no bolso. E isso aí foi incentivando as pessoas a trabalharem melhor, né? E também fomos investindo
mais dentro da propriedade, conseguindo botar mais semente, botar mais recurso, botar mais palhadas, botar mais esterco, cama de frango. Naquela época não tinha outra coisa, né? E fomos melhorando nosso solo. E isso aí evoluiu. Trabalhamos no início da caminhada com hortaliças, né? Depois, com a necessidade que a gente via dentro das feiras, tinha muita necessidade de ter frutas. E aí nós, como trabalhávamos já no pêssego, partimos para essa linha. Começamos com pêssego, dali entrou os citros, dali entrou a uva e dali entrou todas as frutas que é possível produzir aqui na região sul. Então hoje temos todas elas dentro da propriedade. E isso foi evoluindo, melhorando o solo, melhorando condições de água, melhorando irrigação, melhorando transporte. Então tudo isso aí é uma caminhada, né, que veio a dar o bem-estar da nossa família hoje, que foi bem difícil lá no início, né? Mas se consegue, é persistência, né? Uma boa mudança de cabeça, mudar primeiro a cabeça, que senão não consegue, e começar aos poucos. Não tem como essa outra forma de iniciar a agroecologia com grande quantidade. Não se consegue. Sim. E como assim, você falou, né, mudar a cabeça, né? Então, o que tu acha que pode ser feito, assim, pelos órgãos, né, para o apoio à agroecologia e também das universidades e dos próprios produtores, para que a gente consiga realmente mudar, né, essa cabeça, né, dos produtores, para que partem, então, para a agroecologia? Essa aí é uma coisa que depende de cada agricultor, né? Porque não se consegue botar nada na cabeça de alguém que não queira, né? Mas as entidades têm uma responsabilidade, eu diria, né, muito grande nessa caminhada, porque serão vocês que vão dirigir o Brasil no futuro. Então a responsabilidade é de vocês. A gente fez uma pequena parte, mas isso aí cabe a vocês, né? E eu acredito, né, e tenho certeza que o Brasil do futuro é Brasil ecológico. Não tem outra forma de mudar. Porque a nossa agricultura familiar, ela está se perdendo. Como vocês sabem, eu acho que aqui em São Lourenço é o mesmo problema, né? O êxodo do jovem rural. É um problema seríssimo que a gente tem. Eu vou complementar contando um pouquinho da minha história também, que se segue, né? Porque eu não tive estudo, eu tive a 4ª série do primário. E não consegui estudar, na época eu tinha que ajudar o pai, tinha que trabalhar, né? Em cima do nosso trabalho eu consegui formar meus 2 filhos. No primeiro grau, estão trabalhando, né? Só que com o estudo, eles foram embora para a cidade. Hoje a nossa estrutura, temos uma estrutura grande dentro da propriedade, né? E não temos mão de obra para tocar. A gente está pagando mão de obra para tocar essa propriedade. Então eu acho que é um problema, né? E é sério na agricultura. Eu acho que não só na orgânica, como na convencional também, ele é um problema sério, né? Mas tem tudo para reverter. A gente tem tido experiências bem significativas do que eu estou dizendo, de pessoas urbanas, né? Pessoas formadas, agronomia e outras formações, né? Querendo entrar para a lavoura de novo, querendo entrar lá para o campo e trabalhar. Tem gente já, técnicos agrícolas, que a gente conhece já dentro da agricultura, que voltaram da cidade para a agricultura e estão trabalhando, estão produzindo, só que com uma nova cabeça. Isso é muito bom. Então tem esse trabalho de vocês aí dentro das universidades, eu acho que é muito gratificante, e outra, vem acelerar todo esse processo. Porque quando nós começamos, lá em 95, que a gente começou esse trabalho aqui em São Lourenço, Pelotas, região do Rio Grande do Sul, não se tinha espelho de onde buscar informação. O nosso ponto mais perto que a gente teve foi o Centro Ecológico, IP, região da Serra. Hoje, aqui no costadinho do município, tem várias famílias aqui que tem já um trabalho de 15 anos, 15, 20 anos. Então tem espelhos aqui pertinho, né, para se seguir. Isso vem a facilitar o trabalho de quem quer começar. Segundo ponto, mercado. Hoje o mercado de agroecologia, o mercado de produto ecológico está aberto em expansão, né? Está faltando produto.
Então é um segundo ponto positivo, né? E o terceiro é a mídia, que está nos ajudando muito hoje em dia, né? E as entidades também, como eu disse, né? Embrapa, universidades, escolas, tudo faz parte desse mesmo projeto, né? Caminhando para a mesma direção. Por isso que eu digo que o Brasil é o Brasil ecológico do futuro. Nós sabemos da importância da agricultura familiar como fonte de alimento e também da relevância de produtos agroecológicos que não envolvem o uso de agrotóxicos ou demais substâncias químicas nocivas ao meio ambiente e à qualidade de vida. Nesse contexto, nós gostaríamos que nos falasse sobre como você vê o teu trabalho e a importância desse trabalho, né, diante dessas questões ambientais que estão assim aflorando, né, atualmente, e de bem-estar e saúde, porque isso reflete bastante na qualidade de vida. Então, assim, como tu vê a importância do teu trabalho? Como tu vê que esse trabalho realmente pode resultar nas melhorias de qualidade de vida que tu acha que realmente, que tu já falou, né, que tu acha que realmente é o futuro do nosso país. E então, como que tu vê assim essa importância disso e de passar isso adiante? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu trabalhei em casa, né, com o pai, eu enxergava uma árvore e a primeira coisa que eu gostava de fazer nela era picar ela a facão e cortar. Hoje, o meu modo de enxergar, por exemplo, uma árvore mudou. Hoje eu enxergo ela viva, que nem um ser, que nem uma pessoa. Eu enxergo ela ali, ela está fazendo parte de um sistema que sem esse sistema eu não consigo montar a minha propriedade. Ela é um sistema vivo e ela faz parte da minha propriedade. Então a gente recebe muita gente lá dentro da propriedade que vem buscar informação. Como eu fiz quando eu precisei de informação, hoje eu estou retribuindo. O pessoal está vindo da propriedade buscar informação. Isso é muita gente. Então muitos me perguntam: Nilo, mas tu tem aí uma mata que é uma riqueza, né? Que antes eu vou contar também da propriedade, né? Que a propriedade ela tem 9,8 hectares, sendo que dessas 9,8 eu tenho 3,4 de mata nativa e áreas de APP que eu consegui transformar em floresta de novo. Então isso aí é resultado de 20 anos de trabalho. Então o pessoal diz: mas tu está perdendo dinheiro com esse monte de mato aí, tu está com excedente das áreas de preservação legal, né? Está com excedente, tu tem dinheiro aí. E eu respondo para eles que eu enxergo muito mais dinheiro nelas de pé do que nelas cortadas. Então é outra forma de pensar. Hoje, dentro da propriedade, se tu vai lá, eu sou capaz de falar uma manhã inteira de biodiversidade, de ecossistemas, de mata, de falar de plantas, uma por uma que tem dentro da mata a gente conhece, né? Então é outra visão, é outra forma de entender a natureza, de lidar com a natureza, não se beneficiar dela, e sim de fazer parte dela. Não se pode usar a natureza como benefício, e sim fazendo parte dela. Tu é ela. Então aí a coisa começa a trabalhar a teu favor, né? A natureza se encarrega de fazer o teu serviço. Um exemplo bem claro que a gente teve disso aí é que nossa região lá antigamente tinha muita erva mate, produzia muito. Se dali ia para a serra, tinha muita gente que fazia erva grossa na região, né? Com o passar do tempo, essas ervas foram deteriorando, a pessoa entrou no pêssego, entrou na soja, entrou no milho, e as ervas que tinham no meio das lavouras foram arrancando tudo, né? E eu ficava pé da vida porque tinham arrancado as árvores, né? Arrancado as ervas. E tentava plantar na lavoura. Nunca consegui fazer um pé de erva mate nascer. Nunca consegui. Com a mudança de sistema de trabalho, com a mudança de manejo nos pomares, nas áreas de cultivo, hoje eu não preciso plantar mais e tem uma quantidade muito grande de erva mate dentro da propriedade. Porque o passarinho está plantando para mim. Então a natureza está fazendo o trabalho dela dentro da propriedade, né, me ajudando. Então simplesmente é deixar ela agir. É isso aí. Nós gostaríamos também que o senhor falasse como que se sente vendo sua filha Luana como aluna do curso de licenciatura em Educação do Campo, né, com ênfase em Ciências Naturais e Agrárias, daqui do campus da FURG de São Lourenço. Qual é o sentimento do senhor como pai diante disso? Olha, é de muito bom grado, né? De muito bom grado, porque eu vejo que quando ela vem aqui na universidade e dentro das salas de aula, né, entra assuntos referentes à propriedade, ela volta para casa com o olhinho brilhando, né?
Diz, olha, tem mais coisa que nós podemos fazer aqui. Então isso aí me enche de orgulho, né? E a gente poder contribuir, que aquilo lá está servindo de escola para ela. Ela vai poder usar aquilo como escola aqui para dentro da universidade. Então é muito bom isso aí. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que, assim como o senhor, desejam mudar da produção convencional para a agroecológica? Eu diria que não desistam. A maioria das pessoas, né, é aquela coisa, querem o imediato. A agroecologia não é isso aí. É seguir o ritmo da natureza. É seguir o caminho das plantas, né? É seguir o ritmo da natureza. Só que a retribuição que se tem depois desse trabalho feito, ela é muito maior do que se tem com o imediatismo. Então ele é demorado para começar a ter retorno. Só que o retorno que tu tem depois é muito maior. Então hoje a gente está com a propriedade praticamente repleta entre várias e várias culturas, né? Como citros, pêssego, uva, hortaliça, grãos, flores. Agora, ultimamente, tem se investido bastante em flores, né? Então, é um ciclo de produção o ano inteiro. Então, isso aí tem recurso, tem dinheiro o ano inteiro dentro da propriedade. Então, praticamente se tem dentro da propriedade lá o necessário para se viver. Se compra de fora muito pouquinho. E é realmente isso aí que é o contexto da agrodiversidade, da agroecologia, da agricultura familiar, é realmente isso aí. É tu viver com o que tu tem dentro da propriedade. E é suficiente. Te digo que é suficiente. Bom, então, como os ouvintes tiveram o privilégio de ouvir, né, o nosso querido amigo, o Nilo, dando seu depoimento de amor à natureza, amor à terra, amor a todos os seres, né, e com essa sabedoria que é dele. Eu lembro que a primeira vez que o Nilo esteve perto de mim, assim, foi lá na Universidade Católica, lá em Pelotas, numa turma de ecologia. E os meus alunos choraram ao ouvir o Nilo. E ele estava muito emocionado, porque era a primeira vez que ele estava na universidade, entrando numa universidade para falar do seu trabalho. E estávamos todos muito mesmo felizes com aquela troca de saberes, e os meus alunos ainda disseram: professora, como que este homem sabe tanto da terra, tanto das plantas, tanto da natureza, se ele não estudou? E aí eu disse para eles: como não estudou? Estudou a vida, né? Estudou o vento, estudou o crescimento das plantas, estudou o habitat dos animais através da sua observação cotidiana, né? E nesse olhar carinhoso que ele teve em relação à natureza, né, esse olhar para a natureza, fez com que ele buscasse aprimorar esse olhar através de outros contatos. Então o Nilo não ficou só no olhar, ele é muito curioso, sempre foi. E ele foi em busca. E essa busca trouxe parcerias, trouxe novos contatos. Hoje eu fico muito feliz quando a gente observa nas entrevistas, na rádio, em jornais, o Nilo é uma pessoa muito solicitada, né, por vários ONGs, grupos ecológicos, as próprias universidades, a Universidade Federal também de Pelotas tem entrado muito em contato também com o Nilo, né? E nós aqui em São Lourenço, então, temos o privilégio de termos a filha do Nilo aqui, e ainda por cima sabemos que o Nilo, ele traz a sua mercadoria, os seus pêssegos, né, para vender aqui em São Lourenço. Então, que coisa boa, né, que ele está aqui também partilhando conosco os seus produtos ecológicos e cuidados com muito amor. Então, muito obrigado, Nilo, pela tua presença, e que novos Nilos nasçam. Que novas Luanas venham ao mundo, para que a gente possa ter pessoas povoando esse planeta Terra com sabedoria. Então, muito obrigado pela tua presença. Bom, eu gostaria também de parabenizar, né, o seu Nilo, pelo esse trabalho que realmente
eu me emocionei aqui nesse relato, né, como sou filha de agricultor e fumicultor, né, e sei de todas as questões do agrotóxicos e que é difícil e que eles também pensam em mudar essa vida, né, investir na produção de mel, e então orgânico, e então parabenizo muito e espero que sirva de exemplo, que eu vou levar para casa também, falar, né, que sirva de exemplo para eles, e parabenizar todos os trabalhadores do campo, né, até aqueles da agricultura convencional, porque é um trabalho árduo, é muita dedicação e merecem todo o reconhecimento da sociedade. Então é isso, eu deixo o meu muito obrigado a todos os trabalhadores do campo e reconhecimento a todo esse trabalho, a todos os alimentos fornecidos, a todos os produtos que vocês fornecem a toda a sociedade. Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.